Imagine voltar para sua terra natal depois de décadas longe e no primeiro contato ser atacado por desconhecidos. Mas em vez de entrar em pânico, você usa técnicas praticamente desconhecidas para se defender com precisão e eficiência. Foi assim que começou a história de uma das artes marciais mais completas e eficientes da Coreia, o Hapkido. Mas a história dessa arte marcial não nasceu em academias luxuosas e nem em tempos de glória e paz. Ela começou com um homem sozinho, passando fome, sem casa e sem trabalho. O homem que carregava consigo apenas aquilo que ele havia aprendido no Japão, a habilidade de sobreviver. Essa é a verdadeira origem do Hapkido, uma arte forjada não só na disciplina, mas na necessidade de sobreviver. Hoje vamos viajar no tempo para entender como essa arte nasceu, como evoluiu e por que se distanciou tanto do Aikido e como chegou nos cinemas através de mestres lendários. A história começa com Choi Yong-soo. Ainda criança, ele foi levado à força da Coreia para o Japão, durante o período da ocupação japonesa. Sem família, sem apoio, vivendo em condições difíceis, Choi acabou encontrando um inesperado destino ao ser acolhido pelo mestre Takeda Sokaku, líder do Daito Ryu Aikijujutsu, a arte marcial japonesa que também deu origem ao Aikido. Por décadas, Choi treinou técnicas de controle, torções, desequilíbrios, projeções, mobilizações, mas havia uma diferença fundamental. Enquanto o Aikido seguiu por um caminho mais filosófico e espiritual, Choi treinou para sobreviver. Seu aprendizado era testado em situações reais, no dia a dia, nas ruas e em conflitos da época. Após a Segunda Guerra Mundial, Choi voltou para a Coreia, mas a situação estava longe de ser fácil. Desempregado, sem dinheiro, sem lugar para morar, ele vagava de cidade em cidade, tentando se reerguer. Era um período difícil, fome, instabilidade, violência eram bem comuns no pós-guerra. E foi justamente nesse cenário que a sua vida mudou. Certa vez, Choi foi atacado por alguns homens que queriam roubar seus pertences. Pouca coisa, mas para ele significava tudo. Usando as técnicas que ele aprendeu no Japão, ele derrubou e neutralizou todos os agressores com eficiência impressionante. A cena foi testemunhada por um empresário coreano e praticante de judô. Surpreso com a habilidade daquele homem pobre e desconhecido, o empresário não só quis aprender as suas técnicas, como também ofereceu abrigo, trabalho e apoio, colocando Choi para morar com ele, até que ele pudesse se estabilizar. Esse foi o primeiro passo para que Choi começasse a ensinar o que mais tarde seria chamado de Hapkido, o embrião do Hapkido moderno. Era uma arte direta, prática, focada em sobrevivência, muito diferente do Aikido, criado por Morihei Ueshiba no Japão. Enquanto o Aikido cresceu com uma forte filosofia de paz, harmonia, removendo alguns golpes mais agressivos e tornando a arte mais suave, o Hapkido foi forjado em situações reais, brigas de ruas e autodefesa, no caos pós-guerra, adicionando alguns golpes mais letais e se intensificando cada vez mais. E essa diferença se tornaria ainda muito maior nos anos seguintes. Pouco tempo depois, seus alunos, especialmente Ji Han-jae, começaram a ampliar o sistema. Enquanto o estilo original de Choi era quase todo baseado em torções, mobilizações e projeções, Ji Han-jae introduziu técnicas e chutes inspirados no Taekwondo e em outras artes marciais coreanas antigas. Isso transformou radicalmente o estilo. O Hapkido passou a ser não apenas uma arte de defesa pessoal corpo a corpo, mas também um sistema de combate completo, com chutes, quedas, bloqueios, controles e até armas tradicionais. Depois de alguns anos, o Hapkido acabou chegando ao cinema e ao mundo ocidental, principalmente por meio de mestres como Ji Han-jae, que apareceu no filme Game of Death, ao lado de Bruce Lee. Ele não foi instrutor pessoal de Bruce, mas treinou com ele e participou das filmagens, algo que ajudou o nome Hapkido a se espalhar pelo mundo. Além de Ji Han-jae, outro mestre de Hapkido que se destacou mundialmente foi Wang In-si, um dos melhores praticantes de chutes da história das artes marciais coreanas. Seu nível era tão impressionante que Bruce Lee o convidou para trabalhar com ele. Wang aparece em filmes como Way of the Dragon e Game of Death. Nos bastidores, Bruce Lee estudou vários chutes de Hapkido diretamente com ele, absorvendo técnicas que até hoje influenciam o Jeet Kune Do. O Hapkido evoluiu através da criatividade e disciplina desses mestres, consolidando-se como uma das artes marciais mais eficientes e completas da atualidade. É uma das poucas artes modernas que já foram testadas fora do tatame, em situações reais, onde o único troféu é a sobrevivência.
E se você quer conhecer mais sobre o Hapkido, basta clicar no link da descrição. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever e acompanhar o canal para mais histórias sobre artes marciais.